Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Meus amigos e amigas da família Tupi, vamos começar agora a terceira e última parte do nosso programa Seu Direito, de hoje falando sobre cuidados com o seguro do carro. Pergunto ao Dr. Tardan o que cobre e o que não cobre o seguro DPVAT, e vamos esclarecer também o que é o DPVAT, que muita gente nem sabe, doutor. O DPVAT é uma modalidade de contrato sui generis porque ele é obrigatório. A essência de qualquer contrato é a autonomia da vontade, a liberdade de ter ou não ter a coisa. Esse contrato é obrigatório. Todo possuidor de bem móvel, carro, movido a gasolina, diesel, seja lá o que for, moto, enfim, é obrigado, ele necessariamente tem que pagar, independentemente do ano do carro. Por exemplo, o valor lá que você paga para o Estado para ter o carro transitando aqui no Rio de Janeiro, passou de 15 anos, você não paga mais. O DPVAT é para sempre. Enquanto o bem existir, carro, você tem que pagar aquele valor. Aquele valor é para cobertura de acidente com o veículo. Então, cobre terceiro, a própria vítima, independentemente de identificar quem foi o causador do dano. Basta que o evento aconteça no âmbito do trânsito, por exemplo. É um seguro de responsabilidade social muito grande, interessante. É claro que, lamentavelmente, ele é objeto de muitas fraudes no Brasil. Por exemplo, no norte do Brasil é muito comum, o sujeito cai da árvore, aí um advogado esperto lá faz uma ocorrência dizendo que foi atropelado de uma motocicleta e aí se habilita lá para receber. Então, para tentar minimizar as fraudes no Brasil, isso foi concentrado num pool de seguradora e a líder, que é a operadora desse pool, se responsabiliza por operacionalizar o pagamento desses benefícios no Brasil todo. Enfim, um limite aí, o dano maior seria a morte de alguém, e aí eu não sei exatamente o valor, mas eu acho que não passa de 15 mil reais. É um seguro que todos os veículos têm, ou seja, não importa o ano do carro, mas tem uma limitação, ou seja, é de uma responsabilidade social muito grande no Brasil. Interessante, é o que a gente chama de responsabilidade civil tarifada, existe um valor pré-definido para o eventual dano. Doutor Vinícius Leal, o que acrescentar em relação ao seguro DPVAT? É justamente o que o professor Tardan falou, né? É o seguro que cobre a vida no trânsito, né? Enfim, em virtude desses acontecimentos todos aí que podem acontecer no dia a dia, né? Ele não cobre, por exemplo, os danos materiais, né? Como, por exemplo, roubo, colisão, incêndio de veículos, né? Mas tão somente os danos pessoais, né? Como no caso do evento morte, no caso de uma, como é que se diz, uma validez permanente ou ressarcimento de médicos, né? E o valor para a morte hoje está em R$ 13.500, né? Para a invalidez permanente até R$ 13.500. E o ressarcimento com relação aos remédios vai até R$ 2.700. É demorado para receber isso, quem tem direito? Pois é um procedimento onde há muita, como é que se diz, fraude, onde procura-se às vezes um terceiro, eu sou aqui responsável para... É simples, o consumidor ele deve ir direto ao posto, ali onde faz o protocolo do seguro, para ter todo esse procedimento e ser bem célere para ele receber isso daí. E não precisa nem de ajuda de advogado? Não precisa de ajuda de advogado, não precisa de ninguém. Importantíssimo isso, né? O próprio consumidor pode dar entrada com a ocorrência lá, demonstrando que houve um evento, em qualquer seguradora. É um pool de seguradoras. Então, ele não precisa. Lamentavelmente, os angões estão aí presentes para tentar, enfim, tirar algum tipo de proveito do incauto. Doutor André Botelho, alguma coisa a acrescentar, o DPVAT? Sim, que a indenização também pode ser paga para os herdeiros legais, no caso de morte da vítima. Entendi. Tardan, por que a solidez da seguradora é tão importante na hora de se contratar um seguro para o seu automóvel? Eu acho que essa questão, ela não é tão relevante para o consumidor, mas ela é fundamental, exatamente por isso que a seguradora, ela sempre será uma SA. A seguradora, necessariamente, ela só pode funcionar com a autorização do SUSEP.
a seguradora não fale, não tem falência para a seguradora. A seguradora ela pode ser liquidada. E exatamente por isso, né, para que uma eventual seguradora não tenha liquidez e, portanto, não cubra os riscos que está sujeita, é que existe um negócio chamado resseguro. No Brasil, até pouco tempo atrás, isso era um monopólio do chamado IR, Instituto de Resseguro do Brasil. Essa questão hoje está, vamos dizer assim, com a livre concorrência, com a livre concorrência, e é importante que o consultor saiba o seguinte: toda vez que ele contrata a seguradora A, B, C ou D, não importa, um pequeno valor daquele dinheiro que ele paga, ou seja, do prêmio, é repassado para a resseguradora. Porque se uma eventual seguradora for liquidada, ou seja, não tiver liquidez, a resseguradora cobrirá o dano, ou seja, a indenização que o consultor tem direito. Certo. Deixa eu perguntar aqui ao doutor Vinícius Leal, qual é o tempo que a segura tem, doutor Vinícius? Perdão. Qual o tempo que a seguradora tem para indenizar o assegurado? Em regra, são até 30 dias, né? Que ele tem ali para, como é que se diz, adquirir essa obrigação de indenização. Doutor André, alguma coisa a acrescentar? Não, tudo certinho. Importante dizer para o consumidor se não deixar para lá. Porque o tempo que o consumidor tem para informar a seguradora e reclamar o seu direito não pode passar de um ano. E aí, tudo bem. O tempo também que o consumidor tem para propor uma ação em razão de uma não cobertura, aí, pelo Código de Defesa, seriam 5 anos. Certo. Mas o importante é que o consumidor comunique o evento. E aí, diante de uma negativa, o consumidor tem 5 anos para propor a ação. Não deixar passar de um ano, né, de comunicar o evento à seguradora. Doutor Tardan, eu tenho certeza que muita gente já passou por esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa tem o seguro há muitos anos e nunca precisou usar. Então, o que fazer em caso de sinistro? Em caso de sinistro, a primeira coisa é comunicar, né, a seguradora. E o bom é que essa comunicação ocorra através do corretor que te vendeu o seguro. Né? Porque aí você está mostrando o canal. Vem cá, meu amigo, você é o meu corretor, ocorreu o sinistro, vamos comunicar isso aqui em conjunto à seguradora. Mas não é necessário que você utilize o corretor, é recomendável. Né? Mas sofreu o sinistro, a primeira coisa tem que dar notícia. Ocorreu o sinistro, tem que informar a seguradora, porque ela não tem bola de cristal para te cobrir. Né? Então, você tem que informar, obrigação sua de informar o evento sinistro. E essa coisa de hoje em dia, todo mundo tem o smartphone, tem o celular com câmera, é importante, porque você ali naquele exato momento, até para se resguardar, também pode fazer uma série de fotos e deixar guardadinho ali. Fundamental, né? Artigo 225 do Código Civil. Porque antigamente a gente não tinha essa facilidade. É difícil alguém que andasse no carro com uma câmera, com uma filmadora. E hoje em dia, com a comodidade, repito, do smartphone, em qualquer situação você pode tirar foto e até mesmo filmar, né? Filmar, fotografar, artigo 225 do Código Civil, o meio eletrônico, o meio magnético, ou seja, esse tipo de registro traz prova plena, portanto não deixe de registrar o evento, fotografando, filmando, enfim, é importantíssimo isso. Doutor Vinícius. É justamente isso que o professor Tardan estava comentando. Como no caso aqui específico nós estamos falando sobre seguro de automóveis, então quer dizer, é importante no sinistro, né, no caso da uma possível colisão, né, você primeiro ter calma. Né, a calma é fundamental. Né, observar se é alguém ferido, algum machucado, se feriu algum terceiro. Né, e no caso de algum terceiro machucado, você deve chamar o Corpo de Bombeiros, a polícia para registrar um boletim de ocorrência, né, entrar em contato também com a seguradora e os procedimentos serão adotados, né? Como, por exemplo, se o carro tiver condições de ser direcionado a uma oficina mecânica, você deve depois levá-lo à oficina mecânica, ou então por meio de reboque. Enfim, levar a documentação toda, que a seguradora vai exigir de você ali o documento do carro, a sua carteira de habilitação, enfim, vai verificar ali o que está coberto, o que não está coberto, os seus dados pessoais. Depois haverá uma vistoria nos automóveis, né? Vai fotografar, vai ver o que aconteceu, para posteriormente fazer a liberação do reparo ali, do bem, né? E aí, no caso, a oficina vai executar o serviço, e a oficina que determina o prazo que
do conserto, do reparo. Né? Após a autorização. Após a autorização seguradora. da seguradora. Então, basicamente é isso. Né? Em regra, as apólices concedem 24 horas, né, do seguro, e às vezes pode ser agregar ali no contrato um carro extra, ou enfim, um guincho, às vezes limitar a quilometragem. Enfim, são coisas pontuais que você deve observar bem na hora da promessa, na hora que você estiver ali nas tratativas do seu seguro, para que quando depois você tiver a sua apólice, esteja tudo ali regularizado, todas as coberturas e as exclusões. Doutor André Botelho, advogado representante da OAB, acrescentar alguma coisa para encerrar o seu direito de hoje? Só para o consumidor ele informar com veracidade quem realmente estava dirigindo o veículo. E num caso de um sinistro, ele também anotar o nome das testemunhas, o endereço, tudo isso além das fotos. Perfeito. Maravilha. Agradecer então a presença do professor Jorge Tardan, que é especialista em direito do consumidor. Tardan, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima, amigão. Até a próxima, se Deus quiser. Agradecer ao doutor Vinícius Leal, advogado representante do PROCON RJ. Mais uma vez, obrigado e até a próxima também. Eu que agradeço, obrigado, cordiais saudações. E aqui ao meu lado, agradecer ao doutor André Botelho, advogado representante da OAB-RJ. Obrigado também e até a próxima. Obrigado, Helena. Obrigado a todos. Estamos encerrando o nosso programa Seu Direito de hoje, que falou sobre os cuidados com o seguro do automóvel. Um abraço e até a próxima. Seu Direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor.